Olá, está começando mais um podcast Vamos Falar de Amor. Então, em relacionamentos a longo prazo, é comum os casais enfrentem fases de distanciamento, conflitos repetitivos e a sensação de conexão íntima se esfriou. Muitas vezes, ciclos começam inicialmente com pequenos entendimentos que se acumulam e podem levar a um ambiente de ressentimento e falta de diálogo. Neste programa, trazemos uma conversa especial com a especialista Suelen Cristina, que aborda de forma sensível e prática uma das dúvidas mais frequentes de casais que buscam reencontrar a sintonia. Se você já se perguntou como sair do ciclo de brigas e silêncio, como acender a intimidade sem pressão, ou como cultivar a conexão gestos simples, essa entrevista oferece insights valiosos para reconstruir uma parceria mais forte e consciente. Então, quero agradecer a Suelen Cristina, ela que é sexóloga e tem a formação em terapia cognitiva comportamental e terapia de casal. Eu queria que ela se apresentasse um pouco para a gente agora, falasse o trabalho dela. Olá, então, meu nome é Suelen, né? Eu sou psicóloga e sexóloga, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, sexualidade humana, terapia de casal também, né? Eu atendo esse público, atendo tanto individual quanto casal também, falando sobre isso, né? Sobre como ter relações mais saudáveis, principalmente, né? O meu nicho hoje de atuação é esse, relacionamentos amorosos. Isso é perfeito. Então, geralmente, no relacionamento longo prazo, como a gente havia dito anteriormente, às vezes acontece aquele ciclo de silêncio, briga e esfriamento da intimidade, porque o amor ele não consegue segurar a relação de longo prazo, duradoura em si. Mas, geralmente, onde costuma começar esse ciclo de silêncio, essa briga, esse esfriamento? É um silêncio ou distância na cama que gera um ressentimento, assim, nessa questão? Então, vai começar no que você está sentindo, né? No que a pessoa está sentindo dentro do relacionamento. Então, não é nem o silêncio ou nem a cama, por exemplo, que afasta a pessoa. O que começa é o sentimento, é como eu estou me sentindo dentro desse relacionamento. Eu estou me sentindo valorizado ou não estou me sentindo valorizado? Eu estou me sentindo visto, eu estou me sentindo amado, eu estou me sentindo que tem uma atenção ali para mim, né? Como eu estou me sentindo nesse lugar, dentro dessa relação? E aí, de acordo com isso, de acordo com o que eu estou sentindo dentro desse relacionamento, é quando a gente começa a ficar em silêncio. Né? Quando eu estou sentindo ali que eu não estou sendo ouvida, que eu não estou tendo a atenção que eu gostaria de ter, é o momento onde eu vou começar a me fechar. Porque se eu sinto que eu não estou sendo vista dentro da minha relação, eu vou acabar não falando. Eu vou acabar não me comunicando, eu vou acabar não trazendo para minha parceria o que está de fato acontecendo, o que eu estou sentindo muitas vezes, a gente acaba não se sentindo aí confortável, né, para estar falando, para estar trazendo para a pessoa ali o que está acontecendo de fato. E aí é nesse momento que a gente vai se fechando. E aí, consequentemente, né, a partir do momento que eu vou me fechando, que eu paro de comunicar, que eu paro de falar as coisas que eu estou sentindo, as coisas que estão acontecendo, né, a intimidade na cama, ela também vai sumir. Né, porque se eu não estou tendo comunicação, a cama também vai ser um reflexo disso. E aí é nesse momento que, a partir do silêncio, a partir desse... Oi? Fala sobre sentimentos, né? Assim. Exatamente, né? Porque quando eu não estou me sentindo confortável ali com a minha parceria, como é que eu vou ter alguma intenção de ir para a cama com essa pessoa? Né? Isso não vai acontecer. Porque ir para a cama, né, ter essa intimidade, a gente precisa estar conectado de alguma forma. E aí, se eu não estou tendo na minha vida normal aqui, né, no dia a dia, não está tendo isso, a cama não vai existir nunca. Verdade. Essa questão de falar sobre sentimentos é fundamental. Uma coisa que o que eu lembro, assim, às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né, a questão do problema. E você, quando tá com esse ciclo de silêncio, briga, esfriamento da intimidade, sim, às vezes a gente aponta mais o dedo do que escuta a outra pessoa. Essa é importante escutar, né? Com certeza. É que a gente não é ensinado a escutar. Né? Se eu parar para, né, se eu te perguntar aqui agora, né, na tua vida, na tua infância, quantas vezes você foi ensinado a ser ouvido, por exemplo, pelos seus pais, né? Geralmente, quando a gente tá ali na infância, né, os nossos pais, eles vão mandar a gente fazer alguma coisa, ou engole o choro, ou faz isso, ou faz aquilo, né? E ninguém nos ensina a falar.
né, a falar sobre o que a gente está sentindo de fato. E aí isso faz com que a gente não saiba fazer isso. E aí o outro também não foi ensinado a ouvir de verdade aquilo que a gente está querendo demonstrar ou aquilo que a gente está sentindo. E aí nesse momento, né, que acaba gerando essas acusações ou não saber ou como ouvir de fato o que a outra pessoa está sentindo. E aí é nesse momento que a gente vai acabar brigando, porque a gente não está conseguindo ouvir o que a outra pessoa tem para nos dizer. A gente não está conseguindo ouvir o que o outro está sentindo. E aí é nesse momento que a gente acaba, né, se perdendo ali dentro da comunicação mesmo. É verdade. Questão de que a gente pode aprender essa coisa da escuta, né, desde pequeno, né? Igual quando está numa família que o pai não escuta o filho, nem o filho escuta a mãe, aí pode gerar esse problema no futuro. Sim, né? Quando a gente não é ensinado a conversar, eu sempre peço para os pacientes, né? Principalmente na terapia de casal, eu falo, quantas lembranças você tem de você estar aprendendo a conversar mesmo, a falar sobre o teu sentimento, né? A colocar para fora aquilo que você está sentindo para os teus pais, ali dentro da comunicação, né? A vocês conseguirem ter esse diálogo. A grande maioria das pessoas nunca se lembra de nenhuma situação como essa, de nenhuma conversa nesse sentido, né? E aí a gente não aprendeu. E a gente vai reproduzir comportamento. Então, se lá atrás eu não podia falar sobre o que eu tô sentindo, eu não tinha ninguém que me escutasse, provavelmente eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu vou ter que aprender a fazer isso, aprender a ouvir, aprender a falar sobre o que eu estou sentindo. E isso dá um trabalhinho bem grande. Para isso. Mas é impossível que isso aconteça. Né? E aí melhora a comunicação dentro do relacionamento. É verdade. E é fundamental também, além da escuta, trabalhar isso aos poucos, a questão da presença, que não basta apenas a gente escutar a pessoa, mas fazer a presença, né, é super importante em si. Estar presente naquele momento. É que é muito diferente, né? O escutar do ouvir. Né? Escutar é fácil. É muito fácil eu escutar, né? A gente escuta várias coisas no nosso dia a dia. Mas agora eu ouvir de fato o que a outra pessoa está falando, para isso eu preciso da presença. Para isso eu preciso estar ali com essa pessoa. Eu preciso estar ouvindo, prestando atenção no que essa pessoa está dizendo e ouvindo, não pensando na resposta, porque a gente é muito assim. Né? A gente vai ouvir, a gente está conversando com alguém, a gente já vai pensar na resposta que a gente vai dar. Antes da gente escutar de verdade o que essa pessoa está falando, eu já estou pensando no que eu vou responder. E a intenção não é essa, né? A intenção dentro do relacionamento é que eu consiga ouvir, entender o lado dessa pessoa, para depois sim eu conseguir responder. Porque quando eu faço muito isso, eu penso no que eu vou responder, interrompo a pessoa e passo vergonha. E aí a gente não escuta o que a pessoa está falando de fato. Parece que quer provar o ponto de vista ao invés de prestar atenção. Porque nós somos assim, né? A gente quer estar sempre certo. O egoísmo, né? Chega a ser um egoísmo. Eu estava falando num atendimento de casal essa semana, né? E aí a gente falando sobre isso, né? Um reclamou sobre uma coisa, a outra pessoa já começou a justificar, a justificativa não fazia nem sentido. Era só falar, tá bom, vou mudar isso. Né? Era só ouvir a reclamação da pessoa. Era muito simples, assim. E a gente não faz isso. Por quê? Porque eu já quero justificar, eu já quero colocar para fora, né? Eu já quero ter a minha resposta, eu preciso, né, estar certo nesse momento. E aí a gente acaba não ouvindo de fato, né? No caso desse casal, era uma reclamação muito pequena que, assim, era super possível mudar. Resolver. Igual tem a citação da Elizabeth Rodinez, que ela fala da questão que o maior ato de amor que você pode fazer é ouvir a outra pessoa. Igual você falou nesse problema aí, o cara que ele devia ter feito, só ter ouvido a mulher dele, por exemplo, tá bom, e fala assim, eu vou mudar nessa questão que você falou, né? E realmente mudar. Aí essa questão de mudar, realmente mudar, a pessoa percebe aos poucos, opa, ele tá mudado. Ele me escutou, né? Isso mesmo, mas a gente só vai conseguir mudar a partir do momento que a gente parar para escutar, para ouvir de verdade a outra pessoa, né? Ouvir sem pensar na resposta, ouvir sem pensar na justificativa, mas ouvir e entender. Por quê? Se a pessoa está fazendo uma reclamação, é porque aquilo está incomodando.
Se a pessoa está conseguindo colocar para fora, né? Assim, olha, isso está me incomodando, ou eu me senti desconfortável com relação a isso, eu não gostei quando isso aconteceu, é porque está incomodando de fato. Então, eu preciso ouvir. Se eu tenho uma pessoa que está do meu lado e eu quero estar com essa pessoa, eu quero ter uma parceria, eu preciso ouvir e colocar isso em prática mesmo. Nessa questão, assim, como que a gente pode fazer para quebrar esse silêncio pesado que existe entre o casal, em si, esse ciclo, né, vicioso que existe, e falar do que machuca, sem que vire uma briga maior? Como a gente disse, fala sobre escutar pessoas em si, fala sobre sentimentos. O primeiro é a gente conseguir escutar a pessoa, e mais do que isso também, quando eu vou comunicar, é como eu vou falar. Porque eu posso falar tudo, mas como eu vou falar tudo? Porque, por exemplo, se eu chegar e falar para a pessoa, você não faz nada, você só, né, deixa tudo na mesa, você faz isso, você faz aquilo, você me magoa e tal. Se eu falar isso, eu tô atacando a pessoa vai se defender. É natural, todo mundo vai se defender. Se tem alguém me atacando, é claro que a gente vai se defender. Né? Agora, se eu chegar e falar sobre mim, né, eu estou me sentindo sobrecarregada, eu sinto que que tá sobrando muita coisa para mim, eu me sinto assim quando isso acontece. Né? Quando eu estou falando sobre mim, a pessoa não tem como se defender, porque eu não estou atacando ela. Eu estou falando sobre mim. Então, quando eu consigo falar sobre mim, a chance do outro ouvir é muito maior. Se eu tivesse aprendido esse conselho antes, teria me evitado muita dor de cabeça. Porque quando eu namorava, eu chegava assim, já atacando, sabe? Eu não conseguia manter um diálogo saudável. Eu já chegava falando e de uma forma grosseira. Porque a gente não sabe, né? E quando a gente não sabe, a gente vai fazer o que vem na cabeça. Mas eu também tinha 16 anos, né? Então não dá pra culpar muito. Porque a gente vai aprendendo. Né? Eu também falo, eu só ver os meus primeiros relacionamentos, minha Nossa Senhora. Hoje, graças a Deus, tem muita terapia, teve muita evolução dentro a terapia é importante, viu? Eu faço também. Exatamente. Né? Eu faço há muitos anos e acho que vou ter que fazer a vida inteira, né? Porque sempre a gente tem coisas para melhorar. Né? Amém. Mas assim, quando a gente aprende a fazer isso, e claro que é difícil, porque nós somos acostumados a atacar, né? A gente desde o início ali, a gente aprende a atacar e não a falar sobre nós, porque aquilo lá na infância eu não aprendi a falar sobre mim. Sim. Né? Quando eu tava chorando, o pai me falou assim, engole o choro, para de chorar. Exatamente. Disso. Você tá fazendo drama. Né? E aí eu não aprendi a falar sobre o que eu tô sentindo. E também tem muita relação com a família, né? Você reproduz o que você cresce vendo. Exato. Exatamente. A gente Às vezes não é nem culpa da pessoa, ela só cresceu de uma forma assim, ela viu isso a vida toda e tá reproduzindo nos primeiros relacionamentos. É o único amor que ela viu, né? Exatamente, né? A gente vai reproduzir o que a gente aprendeu ali ao longo da nossa infância. Né? Então, se eu não aprendi a falar sobre o meu sentimento, se eu não aprendi a falar sobre mim, as pessoas só atacavam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atacar. E aí leva um tempo até a gente aprender que não precisa atacar. Muito pelo contrário, que a gente deve falar sobre nós, sobre o que a gente está sentindo. E aí, quando eu consigo falar sobre o que eu estou sentindo, a chance do outro me ouvir de verdade é muito maior. E assim, como que a gente transforma uma acusação de, por exemplo, você nunca me ouve, na expressão de uma necessidade que precisa ser ouvida? Aí a gente pode falar, né, sobre o que a gente está sentindo naquele momento. Né? Porque você falar assim, você nunca me ouve, você está acusando a pessoa. Sim. Né? Então, agora, assim, você trazer, por exemplo, né, a forma como a gente fala. Né, eu gostaria de ser mais escutada. Ou eu sinto que eu não estou sendo ouvida. Você não está falando da pessoa, você está falando sobre você. Sim. Então, isso já é uma virada de chave, digamos assim, isso já é algo ali que coloca a pessoa para conseguir entender um pouco mais. Né? Eu gostaria de ser mais ouvida, eu gostaria de
sentir mais a nossa presença ou a nossa conexão dentro do relacionamento. Eu sinto que nós estamos se afastando, eu sinto que a gente está se perdendo em algum lugar. Então, trazer essas falas vai mostrar para a pessoa, peraí, não é um problema, não sou eu que não estou escutando a pessoa, mas tem algo que está errado. Por mais que seja o problema, talvez seja a pessoa que não está ouvindo. Mas se eu chegar já e falar assim, você nunca me ouve, a pessoa, né, já vai se defender e não vai tentar mudar o comportamento. Tem uma pergunta, só que assim, é mais individual mesmo, é minha. É errado a gente se irritar com uma pessoa que a gente não tem compromisso? Olha, engraçado. Se irritar é uma coisa que a gente pode se irritar com qualquer lugar, com qualquer pessoa. Mas eu falo assim, se irritar por ela estar com outros e, assim, não que eu tenha sentimento de posse, mas me irritou, porque eu comecei a desenvolver alguns sentimentos e aí eu percebi que essa pessoa é bem, assim, como que eu falo, sociável. E isso é uma coisa que talvez você precise conversar com essa pessoa, né? Quais são as suas expectativas para essa relação? Né? Mas assim, no caso não tinha relação, né? A gente só conversava. Mas mesmo assim me irritou. Aí tu precisa ver, né? Mesmo assim, qual que é a tua expectativa com isso? Né? E entender primeiro você com você mesmo. Né? O que eu tô querendo disso? Não é um relacionamento amoroso, mas é um tipo de relação. Então, qual é a minha expectativa? Sim, tem sentimento, mas não é um relacionamento amoroso. Mas talvez, né, é algo que você gostaria, né? Então, sim, assim... por haver essa irritação, né? E não necessariamente só por haver a irritação, né? Mas por você se perceber mesmo, né? Prestar atenção no que você está sentindo, no que tu está querendo. E aí trazer para a pessoa, talvez, né, para você primeiro entender o que você quer, qual é a tua expectativa com isso. Eu acho que eu tô gostando mesmo, eu acho que seria interessante aqui um envolvimento, acho que seria legal a gente ter um relacionamento. Ok, então se é isso, talvez eu trazer para essa pessoa. E, tipo, né, antes não era nada, mas agora tá rolando, para você é a mesma coisa? É assim, para ser sincero. Porque a pessoa não vai saber que tu tá afim se tu não falar ou não demonstrar. Né? E aí a pessoa vai continuar seguindo a vida dela normalmente. Como se fosse nada. Porque não é para aquela pessoa até então, não é nada. Isso é verdade. É uma construção diária. E indo para outro lado, assim, e a questão, tipo assim, voltando naquele assunto das brigas, do silêncio, do ciclo vicioso, assim, e quando o casal briga sempre pelo mesmo assunto, você não me ajuda aqui em casa e tudo mais, você não saiu comigo para fora, eu queria sair mais para fora, para restaurante, esse tipo de coisa, sabe, barzinho. Como identificar se há um pedido de conexão disfarçado por trás, essa questão? Primeiro é a gente se perceber, né, enquanto ser individual, né, é perceber ali, o que eu tô querendo com isso? A gente está sempre brigando pelas mesmas coisas, mas normalmente, quando isso acontece, o motivo não são essas coisas, né? São outras coisas por trás disso, né? Como você disse, talvez um pedido de conexão ali que não está aparecendo, que está meio disfarçado, né? Então, primeiro eu consegui identificar isso em mim, né? O que eu tô querendo? O que eu tô sentindo falta dentro desse relacionamento? O que seria importante para mim ter aqui que não está acontecendo? Né? E aí, quando eu consigo ter essa clareza, quando eu consigo ver o que de fato eu tô querendo aqui dentro desse relacionamento, vai ser um pouco mais fácil da gente sentar e conversar sobre isso. Porque quando os motivos das brigas são sempre os mesmos, né, geralmente não é aquilo em si, né? Tem outras coisas por trás disso que vão estar afetando o relacionamento. Né? E aí mas é primeiro eu perceber, né? Eu parar para analisar o meu relacionamento mesmo. Tipo, a gente tá sempre brigando. Isso, fazer uma autoanálise mesmo, né? A gente tá sempre brigando por isso. Mas o que eu quero? O que eu quero quando eu peço mais atenção? O que eu quero quando eu tô pedindo, né? Quando eu quero sair mais com a minha parceria? O que eu quero quando eu quero ajuda?
Ah, eu tô buscando uma parceria, eu não tô tendo uma parceria dentro do relacionamento, e a gente precisa ter isso. Então, Verdade. vamos buscar como que a gente pode desenvolver ou melhorar a nossa aproximação e a nossa parceria dentro desse relacionamento. Essa questão, né, que num relacionamento, seja o que for, amizade, relacionamento amoroso assim, não dá para apenas um andar nesse relacionamento. Tem os dois andar junto, querendo construir essa relação unidos, né? Se os dois não buscar isso, não tem como, né? Não, não dá para ser só um caminhando, só um tentando, só um fazendo acontecer. Precisa ser os dois. Por isso que eu sempre trago, né, para os pacientes sobre a importância da comunicação dentro do relacionamento. Porque a gente só vai conseguir caminhar junto, só vai conseguir caminhar de mão dada se a gente estiver juntos, se a gente estiver se comunicando para a gente entender qual é o nosso objetivo. Né? Como a Maria falou ali sobre, né, a expectativa, a irritabilidade. Não tem como o outro atender a tua expectativa se ele não sabe qual é ela. Então a gente precisa comunicar, eu preciso falar para o outro, olha, dentro de um relacionamento eu busco parceria. Eu busco que, se nós dois moramos na mesma casa, então como que a gente vai dividir os afazeres daqui da casa? Se nós dois trabalhamos, né, assim, nós dois trabalhamos fora. Então a gente vai ter que dar um jeito de dividir, porque não dá para só um fazer. Então vamos conversar sobre isso, sobre como a gente vai organizar. Eu gosto de sair, tu não gosta de sair. Ok, então como que a gente vai encontrar um equilíbrio dentro disso? Né, a gente vai sair algumas vezes, outras vezes vai ficar em casa. Né? Eu sempre falo sobre isso, o equilíbrio. Claro, o equilíbrio não existe, a gente não consegue ter um relacionamento 100% equilibrado, digamos assim. Mas é entender que às vezes eu vou dar 80, o outro vai dar 20. Às vezes eu vou dar 50, o outro vai dar 50 também. Exatamente isso que eu sinto. Isso mexe muito com a minha cabeça, porque parece que eu sempre tô dando 80 e todo mundo 20. Aí assim, às vezes isso vai acontecer. A questão é, se sempre eu tô dando 80 e o resto tá dando 20, opa, aí é um problema. Mas na parceria é a gente entender que às vezes o outro não vai conseguir dar 50 e eu dar 50 naquele dia. Né? Então, talvez hoje eu vou dar 80, o outro vai dar 20, mas amanhã eu vou dar 10 e o outro vai ter que dar 90. Né? Então, o equilíbrio seria mais nesse sentido, de que às vezes eu vou ceder, às vezes o outro. Às vezes eu vou ter que fazer mais, às vezes o outro. Não só um fazendo. Mas não existe o equilíbrio no sentido de, vai ser 50-50. Não existe isso em nada na vida. Não existe um mundo perfeito, maravilhoso, de conta de fadas, assim. E tem uma coisa que eu escutei, que a gente tem que ceder, né? Muitas das vezes, a algumas coisas, que é essa questão de ceder, se ele quer sair um pouco, eu posso ceder e tentar me adaptar com isso, né? Você tá com uma pessoa que você ama, né? Celular em si. Exato. Né? O relacionamento ele vai funcionar assim, porque são duas pessoas diferentes, que têm gostos diferentes, que têm pensamentos diferentes. Claro, a gente geralmente vai buscar alguém que tenha coisas um pouco parecidas com a gente, né? Porque se for o oposto, não vai dar certo, em algum momento vai dar ruim, né? Porque aí vai ser muito oposto. Mas tem muita coisa que vai ser diferente, né? Eu gosto de usar o exemplo aqui do meu relacionamento. Por exemplo, o meu marido, ele adora ir em baile de CTG, né? Assim, puxado e aquela coisa toda. Eu não é uma coisa que eu goste muito. Eu adoro pagode, ele não gosta de pagode, né? Mas o que a gente faz, né? Às vezes eu vou com ele no baile e eu danço e eu me divirto junto com ele, mas é algo que ele quer e ele vai pro pagode comigo, mesmo ele não gostando de pagode, né? Então, por quê? Porque a gente entendeu que a gente precisa ceder dentro do relacionamento. Eu não vou fazer coisas só que eu amo, coisas só que eu gosto quando eu tô com alguém. Né? Algumas coisas eu vou ter que fazer por amor, né? Então eu vou fazer porque eu amo a minha parceria, eu vou fazer porque eu quero estar com essa pessoa, né? E eu gosto de ver ela feliz. Então algumas coisas a gente vai ter que ceder, sim, para funcionar o relacionamento. Porque se eu vou fazer só o que eu gosto, então eu tenho que ficar sozinho. Verdade. E assim, o que você acha de um relacionamento com uma pessoa que tem mais de 5 anos de diferença de idade com você? O problema não é a diferença de idade, sabe? A questão é o quanto nós estamos dispostos a fazer esse relacionamento dar certo. Claro que quando a gente pega uma diferença muito grande, 5 anos não é uma diferença muito grande, né? Mas assim, se a gente eu falo mais de 5 anos, mais de 5. Mas assim, se a gente pegar, por exemplo, 10, 15, 20 anos, por exemplo,
aí já são pensamentos que são muito mais diferentes, né? Aí já tem, assim, uma criação, já é, assim, se a gente pegar pessoas da mesma idade, a criação já é diferente, os costumes já são diferentes. Então, se tu pegar uma pessoa ali com muitos anos de diferença, isso vai ser muito mais diferente. Pode dar certo? É claro que pode. Existem muitos relacionamentos que pessoas que têm uma idade, né, a diferença de idade bem grande e que super funciona. Mas é o quanto a gente está disposto a fazer funcionar. Porque, por exemplo, digamos que eu tenho 20 anos e eu começo a namorar um cara que tem 40, né? Com 20 anos eu tô na fase de querer testar, né? De querer aproveitar. Muitas vezes eu tenho pique para ir numa balada, coisas nesse sentido. O cara de 40 talvez já não tenha mais. Talvez já não é mais isso que ele quer. Talvez a ideia dele nesse momento é casar, ter filhos, né? Mas eu ainda não quero isso. Então Sim. aí a gente vai ter uma divergência muito grande, né? E aí não tem como abrir a mão da própria vida pra se encaixar nisso, né? Não abrir mão da própria vida, mas se eu tô muito afim dessa pessoa e eu acho que dá pra gente tentar encaixar, então vamos combinar assim. A gente pode casar, mas a gente vai pra balada em alguns finais de semana, né? A gente vai tentando buscar um equilíbrio, porque não vai dar pra realmente eu abrir mão, por exemplo, não. Então, já que eu quero ficar com esse cara, agora eu só vou ficar em casa todos os finais de semana, vamos casar, vamos ter vários filhos e tudo mais, né? Por exemplo. Que terror, então, que terror! Né? Mas, assim, encontrar um equilíbrio é possível. Sim. Vai do quanto os dois estão dispostos a fazer esse relacionamento dar certo. E aí precisa ser aquilo, né? O ceder, mas ambos precisam ceder. Não dá pra ser só um. Isso é verdade. Isso é importante, sim, ter esse equilíbrio fundamental. Mas, indo para a questão dos conflitos em si, de novo, para um casal que só sabe brigar, evitar, e tá nesse ciclo vicioso, voltando nesse ciclo vicioso, né, de que não consegue sair, não tem como sair essa ferramenta desse ciclo vicioso. Qual que é o primeiro passo básico que você indica aos seus clientes para tentar se reconectar? Então, a primeira coisa é tentar se ouvir mesmo, né? Ou se ouvir primeiro, eu me ouvir, né? Eu tentar entender que o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo, né? Aquilo que eu trouxe antes, assim, o que está fazendo com que a gente brigue? O que está me levando a essas discussões? O que eu estou sentindo dentro desse relacionamento? Eu estou sentindo amor, eu estou sentindo presença ou eu estou sentindo distanciamento? Então, a primeira coisa é eu prestar atenção em mim, primeiro, o que eu tô sentindo aqui, para que depois sim a gente consiga sentar e ter uma conversa. E agora vamos conversar e entender aqui, eu tô sentindo isso, tu tá sentindo isso, então como que a gente pode tentar resolver? Como que a gente pode fazer para evitar tantas brigas, tantos desentendimentos? Aonde que a gente vai ceder? Quem vai ceder agora? Nessa situação, quem vai ceder na outra? Então, a gente primeiro é se ouvir. Né? E a gente não tem o costume de fazer isso também, né? De eu me ouvir, de eu entender o que está acontecendo comigo. Diariamente. Exato. Né? E aí, quando eu consigo fazer isso, né, nesse primeiro momento, aí sim eu vou conseguir trazer essas questões para o meu relacionamento. Questão do autoconhecimento, né? Se você se autoconhece, você acaba trazendo esse autoconhecimento para o seu relacionamento. Que se autoconhece traz as questões em si, né, importantes. Isso. E assim, como que a gente sai da defensiva na hora da raiva? Como que dá para expressar o que se sente por trás de uma reclamação, mas sem precisar expressar aquela raiva explosiva? Porque assim, eu sentia muita raiva e deixava isso transparecer de uma maneira muito explícita. Então, uma coisa também é a gente trabalhar no autoconhecimento, isso, né? O porquê que eu sinto tanta raiva? É só dessa situação em específico aqui, né? É só quando a gente briga nesse momento ou tem mais coisa por trás disso? Então, primeiro eu preciso entender, porque às vezes vão ser traumas lá da minha infância, da minha vida, vão ser outras coisas nesse sentido, né, que aí faz com que venha o gatilho e aí a raiva fique muito mais intensa do que precisava ser nessa situação, né, então o autoconhecimento volta aí novamente para a gente conseguir entender, né, e aí lá, quando eu tô no momento de discussão, no momento de desentendimento, tendo a DR lá com a minha parceria,
né? Peraí, antes de eu falar, é eu respirar fundo, né? É não falar sem pensar, porque quando a gente tá com raiva, a gente fala sem pensar, né? A gente vai agir ali no impulso. Então, antes disso deixa eu respirar fundo, deixa eu entender o que tá de fato acontecendo, o que eu tô de fato sentindo e o que eu quero com isso, né? Eu pensar o que eu quero com essa fala. Se eu falar isso nesse momento da raiva, o que isso pode ocasionar dentro do relacionamento? Ou vai aumentar a discussão ou vai resolver a discussão? Então, o primeiro passo para a gente pensar na questão da raiva, mesmo naquele momento, é a gente respirar. Né? Às vezes é dar uma pausa. Isso, né? Isso, às vezes é dar uma pausa. Absoluto, recluso. Eu falo assim, às vezes, por exemplo, se é por mensagem é mais fácil eu dar uma pausa, né? Eu falo assim, às vezes meu marido já aconteceu, né, de me mandar alguma coisa e eu ficar a pé da vida naquele momento, né? E aí eu penso assim, se eu respondesse naquela hora, eu ia responder talvez de uma forma mais agressiva, né? Então eu deixo o celular de lado, respiro, vou fazer alguma outra coisa, ignoro um pouco, para que aí depois eu consiga responder. E quando a gente tá, né, pessoalmente, talvez a gente precise fazer isso também, né? Mas fazer acordos antes disso. Afastar da situação, né? Uhum. Ir para um outro canto. Exato, né? Porque só que se eu fizer isso sem comunicar a pessoa vai, opa, tá virando as costas para mim, vai ficar mais raiva ainda também, né? Então, às vezes é conversar antes, em um momento assim, talvez a gente precise de um tempo, né? Eu sempre oriento isso para os pacientes, e aí a gente consegue fazer esses acordos dentro da terapia. Oi? Baixar as facas, igual isso. aquela música do Vitor Hugo. É, bem isso. Né? Então, dentro da terapia de casal, a gente consegue fazer esses acordos dentro da terapia, né? De dizer, né? Talvez vai precisar de um tempo, então deixa eu ir, deixa eu respirar, para acalmar, para que depois a gente consiga conversar. Porque se a gente for querer discutir, né? Ficar conversando na hora da raiva, a chance da gente se magoar, né? Muito mais do que precisaria nessa situação é bem grande. Isso é verdade. É fundamental em si essa questão, mas indo para outro lado, assim, você falou da raiva, né? É muito importante também a gente regular as nossas emoções, né? Saber como regular as emoções, igual raiva, medo, inseguranças. Às vezes essa insegurança, essa raiva pode gerar um ciúme no relacionamento, isso gera vários conflitos em si, né? Como que a gente pode regular essas emoções, assim? Então, uma das coisas é isso, né, de a gente se afastar naquele momento, respirar fundo, né, assim, entender o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo, né, o que nos levou a ter essa discussão, o que nos levou a ter essa briga, né? Então, às vezes, é eu buscar isso nesse primeiro momento, né, e aí é eu tá entendendo, né, o autoconhecimento mesmo, né, porque às vezes a discussão que eu vou ter, às vezes o que eu tô sentindo é algo meu comigo mesmo, nem tem relação com o outro. Né? O ali foi uma consequência, foi um gatilho daquilo, mas eu já tô tão estressado, tão nervoso com várias outras coisas da minha vida, que o gatilho que apareceu foi aquele, então a gente vai acabar discutindo. Então é a gente primeiro entender o que nos causa toda essa raiva, todo o estresse, né? Todos esses sentimentos aí desconfortáveis. Primeiro eu preciso entender isso, né? E aí regular. Cada pessoa vai buscar uma forma, né? Então, seja o afastamento, tomar uma água, ou respirar fundo, né? Ou ficar sozinha por algum momento. Cada pessoa vai ter que entender o que faz sentido para si mesmo. Também. Isso é verdade. É de suma importância. Ter essa regulação de sentimento, ter essa autoanálise do relacionamento e autoconhecimento, assim, é um equilíbrio perfeito, vamos dizer. Se a gente conseguisse colocar tudo isso em prática, tava ótimo. Tava ótimo, verdade. E, indo para outro lado, igual, não tem como um relacionamento funcionar que o foco da pessoa seja apenas o relacionamento em si. Não tem como. Igual, se o foco for apenas o relacionamento, antes, durante e depois do relacionamento, aquela pessoa ficava com uma dependência emocional em si. E quando acaba o término em si, o rompimento, que pode acontecer igual, estamos na onda de términos, de separações nas redes sociais em si, vamos dizer,
uma avalanche, assim, até a Ivete Sangalo. Sim. Ninguém esperava. Ninguém esperava em si. E essa questão é uma atividade importante para a gente construir nossa saúde mental antes, durante e depois do relacionamento, para que tenha esse equilíbrio, né? Mas dentro do relacionamento, como que a gente pode equilibrar a necessidade de espaço individual sem que o parceiro sinta que é um afastamento do relacionamento em si? Primeiro é a gente perceber, né, o que eu tô buscando nesse relacionamento. E aí o antes de entrar, né, é muito importante, porque às vezes a gente vem buscar um relacionamento querendo buscar a metade da minha laranja, a tampa da minha panela, alguém para me completar, né, essas coisas que a gente cresceu ouvindo que tinha que existir também. Então, quando eu tô buscando isso dentro de um relacionamento, eu já tô buscando errado. Já tá começando errado por aí. Por quê? Porque quando eu vou buscar alguém para me completar, se eu perder essa pessoa, era ela que me completava. Aí eu não vou mais me sentir completa. Eu não vou mais me sentir inteira. Né? Então, a primeira coisa, antes de eu entrar num relacionamento, é eu estar bem comigo mesmo. É eu me sentir completa comigo mesmo. É eu buscar entender, né, que eu não preciso de ninguém. Eu quero estar com alguém do meu lado, eu quero ter uma companhia, eu quero uma parceria, mas eu não preciso disso. É nesse momento que a gente erra, porque a gente, eu preciso daquela pessoa, sem aquela pessoa eu não vou viver, e aquela coisa toda que a gente... É uma escolha, né? É uma escolha. Né? Claro, isso acontece muito mais na adolescência, mas algumas pessoas, né, porque quando a gente, primeiro relacionamento, a gente acha que vai morrer quando termina, né, que vai sobreviver, por quê? Porque a gente não aprendeu isso, porque a gente ainda nem é ninguém, né, a gente nem se sente completo com a gente mesmo, a gente nem aprendeu isso enquanto a gente está na adolescência, e aí a gente vai acabar buscando alguém para fazer isso dentro do relacionamento, né? E eu falo que a minha relação ficou muito mais saudável, né? Ficou um relacionamento saudável, de fato, quando eu aprendi isso, né? Quando eu aprendi a me sentir completa, a me sentir inteira comigo mesma, e aí sim, eu pude estar num relacionamento onde eu quero estar com a minha parceria, mas eu não dependo dele. Eu não preciso estar com ele. Então, a primeira coisa, antes de eu entrar num relacionamento, é eu entender isso. Eu entender o que eu estou buscando em alguém. Eu quero um companheiro, não alguém para me completar. Né? Quando eu entro numa relação já consciente disso, né, a relação ela vai ser muito mais saudável, porque eu quero estar com essa pessoa, mas se essa pessoa for embora, claro, eu vou sofrer, vou chorar, porque eu gosto, mas está tudo bem. Né? Não é o fim do mundo. Exato. Né? Então a gente já consegue se sentir muito mais seguro dentro dessa relação. E assim... Infelizmente, as mulheres que têm esse pensamento, né, autossuficiente, de que não é preciso de ninguém para se sentir completa, é vista com muito preconceito na sociedade. Sim. Como se, assim, ela fosse egoísta, individualista. Mas é a coisa mais normal que existe. A gente não é ensinado a isso. É muito amplo para você focar só em um relacionamento. Tem tanta coisa interessante para fazer. Porque assim, nós somos criados ainda. Nós ainda somos criados em uma sociedade, né, monogâmica, onde as pessoas precisam ter um relacionamento, onde as pessoas precisam casar, ter filhos. A gente ainda é ensinado a isso, né? Que é o certo, que todo mundo deveria fazer isso. Então, é estranho quando alguém foge desse padrão, né? Tudo que foge do padrão vai fazer com que as pessoas opem, peraí, como assim? Né? Mas e aí, né, voltando para a questão de como a gente trabalhar essa individualidade dentro do relacionamento, né, o que é muito importante, porque nós não nascemos grudados. Nós não vamos morrer grudados, né? A grande maioria não, pelo menos. Né? Então, a gente precisa ter o nosso momento de individualidade. Por quê? Porque eu não sou só com essa pessoa. Né? Eu tenho amizades, eu tenho pessoas que talvez não estão no mesmo ciclo que a minha parceria, né? E eu ter esse momento de individualidade, esse momento, ele faz com que eu volte ainda mais afim da minha parceria, eu volte ainda mais conectado. Porque se eu faço tudo só com a pessoa que está do meu lado, né? Ok, para alguns casais isso super funciona, né? Ele super funciona, a gente fazer tudo junto o tempo inteiro, mas para muitas pessoas não.
Para muitas pessoas, elas vão precisar de um tempo sozinho, de um tempo só com os amigos, de um tempo de distração, porque se eu sair só com as minhas amigas e eu sair com outros casais, por exemplo, a conversa vai ser diferente. As coisas vão ser diferentes. Então, às vezes, o que eu preciso é de um jantar com as minhas amigas. O que meu marido precisa é ir jogar bola e tomar uma cerveja com os amigos dele, por exemplo. Né? E isso não quer dizer que é um problema dentro do relacionamento. Não quer dizer que eu prefira ficar sozinha, que eu não quero estar com a minha parceria. É porque a gente precisa de várias coisas na nossa vida. É mais saudável. Exato. Porque não fica preso um ao outro. Isso é muito problemático. É quando a gente percebe. Acho que a melhor forma de amor é a liberdade em si. Deixar a pessoa livre para ser o que ela deseja ser e o que ela é naquele momento em si. Porque se a gente não deixa liberdade, a gente prende, a gente isola a pessoa. Ah, você não pode ir naquelas amigas. Inclusive, isso é traço de narcisista, né? Narcisista. De relacionamento abusivo em si. A gente tem que tomar esse cuidado e deixar a pessoa livre para ser o que ela é. Exatamente, né? Porque se eu tô livre para ser o que eu sou, eu vou escolher, e eu posso escolher ficar. Eu posso escolher estar com a minha parceria. Eu posso ir para um jantar, para algum encontro com outras pessoas, e eu vou voltar para o meu lar, eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para minha parceria. Agora, quando a gente deixa preso, né, é igual um passarinho, né, que a gente deixa numa gaiola. A hora que eu soltar, ele vai fugir e dificilmente vai voltar. Então, a gente ser livre dentro do relacionamento, olha, aí vai muito da minha consciência, né? Não é porque eu sou livre que eu vou sair fazendo tudo que me dá na telha, né? Que eu vou sair faltando com respeito, que eu vou sair escondido, que eu vou fazer coisas erradas. Né? Isso aí que a gente mostra como a gente quer estar nesse relacionamento. E assim, além da rotina e do cansaço, qual que é a verdadeira causa da falta de desejo que poucos enxergam? Bom, é que a gente não... Quando a gente tem uma rotina e um cansaço, a gente esquece de ter o tempo para nós, né? Para nós enquanto casal, para nós no relacionamento. E aí, quando eu esqueço de ter isso, eu não vou estar fortalecendo o desejo, a parceria, né, o casal em si, né, a relação romântica, porque a rotina nos toma a maior parte do nosso tempo. E aí eu chego em casa, tô cansada, se cada um deitar no sofá, cada um para um lado, ficar mexendo no celular, aonde que a gente vai desenvolver a parceria nisso? Aonde a gente vai ter a intimidade nisso tudo? Então, o problema é que a gente se deixa levar pelo cansaço e pela rotina do dia a dia. E a gente esquece que a gente vai precisar trabalhar para o relacionamento dar certo. Porque o relacionamento, ele não é assim, simplesmente acontece, simplesmente tá tudo lindo, maravilhoso. Não, a gente vai ter que trabalhar para fazer acontecer. A gente vai ter que trabalhar para fazer dar certo. Né? Todos os dias vai ter que ter um esforço. Não tem outro jeito. Né? Então, por mais que eu estou cansado, eu vou deitar no sofá, meu parceiro vai deitar, então eu vou deitar no colo dele. Ou ele vai colocar o pé no meu colo e eu vou ficar ali, fazendo um carinho, por exemplo. Né? São coisas pequenas que elas vão estar fazendo uma diferença e vão estar mantendo uma conexão, uma ligação junto com a minha parceria. Principalmente quem tem o toque físico como a linguagem de amor. Né? É ter o contato ali. Né? E isso vai fazer com que a gente se aproxime. Porque se eu ficar, né, se eu deixar o cansaço, a rotina tomar conta e cada um ficar deitado num canto e a gente mal e mal conversar quando chega em casa, é isso que vai afastar o relacionamento. É isso que vai fazer com que a gente vá se perdendo. É muito também relacionado à falta de curiosidade, né, sobre o outro, de atenção, cuidado, igual você citou. Acho que a falta de curiosidade sobre o outro é o que mais prejudica. Porque eu posso chegar e perguntar, não preciso ter conversas profundas todos os dias, não, porque a gente não consegue fazer isso, né? Mas como você está? Como foi o teu dia hoje? Né? O que teve de bom, o que teve que não foi tão bom assim, né? É conversar sobre aquilo, mostrar que sim, eu estou de fato interessado em saber o que aconteceu com a minha parceria naquele dia. E isso vai fazer a diferença. Que fazem diferença.
São nos detalhes, né, que o nosso relacionamento se fortalece. E a questão do desejo, que ainda não ela é uma escolha do casal. Ela pode ser cultivada pelo casal, uma escolha. Porque a sexualidade em si, ela não é apenas o ato sexual. Sexualidade é vida. São nossas relações, são os afetos, são os toques que você falou, são os abraços, são os beijos, são tudo isso em si. E o desejo em si. E uma coisa que eu lembrei ontem, você falou sobre curiosidade em si, a intimidade intelectual. Quando você tem uma intimidade intelectual com outra pessoa, é uma das maiores expressões de amor que você tem, sabe? As duas pessoas pensaram do mesmo jeito em si. Mas como que o casal em si pode ter essa noção de que o desejo e a curiosidade em si da relação é uma escolha? Assim, como que você convence o casal, os crentes, assim? Não é um convencer, né? Mas aqui realmente é mostrar. Porque, por exemplo, eu posso escolher chegar em casa todos os dias e cada um deitar num canto do sofá, né? Isso é uma escolha. Mas eu posso querer estar perto dessa pessoa. E aí, para mim estar perto dessa pessoa, mais próxima, né? Mais conectada, eu vou ter que fazer uma outra escolha. Eu vou ter que escolher me movimentar. Eu vou ter que escolher ter conversas profundas. Eu vou ter que escolher fazer um jantar pra gente. Eu vou ter que escolher estar perto. Né? Então, tudo na nossa vida é uma escolha. Então, não fica difícil de convencer ninguém quando a gente pensa que tudo é. Tudo que eu vou fazer vai ser uma escolha. Então, é o que eu quero. Eu quero estar com essa pessoa, de fato. Eu quero ter um relacionamento com essa pessoa. Eu quero ter uma relação saudável com a minha parceria. Ou pra mim tá bom, assim, cada um no seu canto, é saber que eu tô perdendo a intimidade. Então, eu olhar pra minha vida que tudo que eu faço é uma escolha. Então, o que eu tô escolhendo dentro do meu relacionamento? Isso é fundamental. E assim, como o casal volta a se tocar sem pressão? Por exemplo, reconectar através de gestos simples, ou um abraço demorado, ou alguma massagem, algo mais assim, íntimo. Quando a gente pensa, né, que a gente tá se afastando, né, quando a gente percebe, às vezes o que acontece muito dentro do relacionamento eu não dou beijo no meu marido porque se eu der um beijo nele mais, né, um beijo de língua ali, um beijo mais demorado, ele vai achar que eu já tô querendo ter uma relação sexual. Se eu dar um abraço, ele já vai achar que tem segundas intenções, né? Isso acaba acontecendo muito e aí as pessoas, elas vão se perdendo nisso, de tipo, eu não quero, né, ter relação hoje, eu só queria estar mais deitar abraçadinha, eu só queria ter esse toque. Então a gente conversa sobre isso, né, para mostrar que, não é sempre que eu vou dar um beijo que eu vou querer ir pra cama. Não é sempre que eu vou dar um abraço mais demorado que eu vou querer isso também, né? Então, às vezes, combinar em alguns momentos vai ser só um abraço. Em alguns momentos vai ser só o cafuné, em alguns momentos vai ser só o carinho. Em alguns dias vai ser só o deitar de conchinha ali em alguns minutinhos antes de dormir, só para que a gente sinta a presença um do outro. Né? Vai ser um elogio, né, no dia a dia ali, vai ser um bilhetinho que eu vou deixar dentro da bolsa do meu parceiro, dentro da carteira, ou no espelho, né, no banheiro. Ai, ali, que eu sei fofo. Acho muito né? fofo. Mas isso faz uma diferença e a gente nem percebe. Gestos. São pequenos gestos, né, que eles vão fortalecer a intimidade do casal, que eles vão nos deixar mais próximos, né? Então mas é a gente conversar sobre isso. Por isso que a gente volta lá, né, no diálogo. A gente precisa conversar sobre, né? De falar pra minha parceria, não é porque eu vou te dar um beijo, né, que eu vou querer isso. Não é porque que eu tô esperando que a gente vá ter uma relação. Não. É só porque eu quero beijar. É só porque eu quero abraçar. É só porque eu quero ter esse contato. Verdade. A gente volta pro diálogo sempre. Essa questão, quando a gente está conversando com alguém, não tem um roteiro assim explicativo. Você deve tratar eu dessa maneira, elogiar minhas fotos do Instagram, dar beijinho de bom dia, de bom dia. Isso não existe essa questão. É essa questão do diálogo em si. E uma coisa que eu lembrei aqui agora é que o dia D do casal, às vezes, já ouviu falar do dia D do casal? Essa questão?
Esse termo não. Esse termo não? Então, o dia D do casal quando o casal tá assim com uma rotina muito corrida em si, ter esse dia D só do casal, porque quando tem filhos, né, às vezes essa intimidade do casal deixa de lado em si. E ter um dia só, esse dia tal, a gente vai assistir um filminho juntos e tudo mais, né? Criar esses pequenos gestos em si. Que os pequenos gestos são mais importantes do que grandes programações. Vamos, sei lá, viajar para a Disney. A Disney é maravilhosa, gera ótimas memórias em si, mas fazer essa construção, né? Mas pensando nesse dia do casal, quais pequenos gestos do dia a dia que pode fazer diferença para reacender a conexão do que grandes programações assim? Isso que você falou, né? Assim, claro, viajar é muito bom, todo mundo gosta. Mas se a gente for parar para pensar, na nossa vida normal, né? Não um casal, mas na nossa vida, quantas vezes por ano a gente viaja, né? Tem anos que a gente nem viaja, né? Então, coisas grandiosas, assim, são coisas raras de acontecer. Então, no relacionamento, eu não posso esperar os momentos de viagem, o momento que eu compro um carro, o momento que eu faço uma coisa, para mim ser feliz. Eu preciso buscar coisas pequenas no dia a dia. Quando a gente pensa no relacionamento, é a mesma coisa, né? Então, não é o jantar lá no restaurante louco de chique, lá caríssimo, que vai fazer a diferença, o jantar, ou eu preparar uma decoração enorme. Não é isso que vai fazer a diferença, né? A diferença vai ser o bilhetinho ali no banheiro, Exatamente. na bolsa, na carteira da pessoa, o preparar o café da manhã para essa pessoa, né? Eu passei e fui abastecer o carro, e eu tava lá no caixa e tinha o chocolatinho que a pessoa gosta ali, ó, eu trouxe para você. Eu vi uma flor, eu apanhei e dei pra pessoa. Exatamente, né? Não é pedir demais, inclusive. Você nem gasta, né? Você arranca a flor na rua. Exatamente. Você só pega a flor e entrega. Né? Ou mandar uma mensagem no meio do dia ali que a pessoa não está esperando e você mandar uma mensagem, né, se declarando para a pessoa, fazendo um elogio para a pessoa, né? Então, são coisas que não vão tomar tempo, né? Vão tomar um tempo, 1 minuto, por exemplo. Tem muita coisa que é de graça, né? Que você pode fazer. Não é que nem o bilhetinho. Você não vai gastar em escrever um bilhetinho e colar ali na parede. Ou colocar dentro da bolsa, ou no computador. Um presente à mão também. Um desenho, uma pintura, uma cartinha. Eu já fiz. Exatamente. Né? Eu faço com muita frequência aqui em casa. Às vezes eu faço uma cartinha assim pro meu marido, né? Que são coisas assim. Legal. Elas vão fazendo a diferença. Claro, não é sempre que a gente consegue, mas sempre que é possível. Né? Então, eu fui no mercado e eu sei que ele gosta disso, ele não pediu para mim comprar nada, mas eu sei que isso é uma coisa que ele adora comer, por exemplo. Então, eu vou levar para ele. Né? Eu vi que o desodorante dele acabou e ele não me falou nada. Não tem problema eu ir e comprar, sabe? Então, são pequenas coisas que elas vão fazendo a diferença. Eu vi que ele tá cansado, vou fazer uma massagem no pé dele aqui, na hora que a gente sentar no sofá. Então, são pequenas coisas no dia a dia que a gente pode encaixar dentro da nossa rotina tranquilamente e vão fazendo a diferença. Eu tenho que fazer tudo isso todo dia? É claro que não, ninguém consegue. Aí já coloca uma pressão, né? De perfeição, mas, assim, que não existe. Exato. Né? Mas assim, de vez em quando... O Instagram contribui muito para isso, né? Porque você abre lá, tem buquê de flor gigante, de 200 flores, e cartinha, e viagem, isso e aquilo. E ninguém consegue isso no dia a dia, né? É impossível. Consegue fazer, sim, essas demonstrações, mas todos os dias não. É entender qual é a nossa realidade, né? Dentro da minha realidade, o que se encaixa. É verdade. É aí que a gente vai fazendo, né? O que a minha parceria gosta. Sim. A gente vai conseguindo colocar no dia a dia. Os bons momentos no começo do namoro ajudam ou atrapalham? Depende do que você quer com isso. Por exemplo, se você for relembrar os momentos num sentido de comparação, de a gente não é mais igual era, olha só, a gente nunca mais vai ser assim... né, a gente se perdeu e não consegue mais voltar. Se eu for olhar num tom de comparação, isso pode atrapalhar pra caramba, né? Mas agora, se eu for olhar num tom de, nossa, olha só, né, o que a gente fazia aqui
que fazia com que a gente fosse mais conectado? Ah, a gente adorava, né, sei lá, dar risada. Então, né, e a gente não tá mais rindo porque a rotina não deixa. O que a gente pode fazer? Ah, vamos ir num stand-up? Vamos ir fazer alguma coisa que vai fazer com que a gente ria junto, né? Ah, não, a gente saía mais. E agora a gente não sai, né? Então a gente fazia coisas diferentes, tinha as novidades ali no dia a dia. Ok, né? Talvez isso nos conectava. Então como que a gente pode colocar isso em prática agora? Né? Então por que eu vou olhar as coisas do passado? Né? Se eu for olhar querendo só comparar, aí vai dar ruim. Porque a gente não vai voltar a ser o que a gente era. Não tem como. Né? Não vai voltar as coisas a serem daquele jeito, porque nós mudamos. Nós evoluímos. Né? Eu, por exemplo, tô com meu marido há 12 anos. Né? Então a gente tá junto. É claro que eu mudei pra caramba nesses 12 anos e ele também. As coisas que a gente fazia lá atrás, talvez hoje não façam mais sentido. Né? Então não dá pra gente comparar isso. É uma idealização, né? Querer que tudo seja como o início. Eu já passei por isso. Né? Então não tem como. Mas agora, se eu olhar para a história lá do passado, ver, pô, a gente fazia tanta coisa, a gente fazia esse tipo de coisa e era tão legal, era tão divertido. Vamos fazer de novo? Né? Como a gente pode voltar a ter essa conexão? Né? O que eram as coisas que a gente fazia que eram legais e que, né, a gente pode voltar a colocar na nossa rotina? Quando eu consigo, quando eu paro para olhar para o meu passado, né, para o passado ali do relacionamento, e se inspirar nisso, pensar em formas de melhorar, aí sim eu vou estar fazendo, né, a chance da gente se entender melhor ou de ajudar no relacionamento vai ser maior. E nessa questão, você falou de olhar para o passado em si, como que o casal pode sair da questão da indiferença? Porque muitas das vezes o casal pode estar morando junto, mas eles são meros estranhos dentro do relacionamento morando juntos, porque igual meus relacionamentos anteriores, igual das nossas gerações anteriores, igual avós, pais em si, eles mantêm o relacionamento porque estão casados, assim, mas acabam se mantendo com essa indiferença dentro do relacionamento. Como que a gente pode sair dessa indiferença dentro da relação e acabar se tornando uma dupla em si que os dois não se completam, mas os dois entram inteiros, assim, que a gente não pode entrar no relacionamento para completar o outro, a gente deve entrar inteiro em si. Que acaba enfrentando os problemas juntos, que dentro do relacionamento tem vários problemas, igual luto, financeiro e tudo mais. Essas brigas constantes, né? Pode acontecer. Primeiro a gente precisa entender se esse relacionamento ainda faz sentido para mim. Se essa pessoa ainda faz sentido para mim. Talvez não faça mais. Né? Porque, como eu falei, a Suelen de 12 anos atrás é muito diferente da Suelen de hoje. Né? Foi muita coisa que aconteceu, foi muito desenvolvimento, muita coisa que aconteceu em 12 anos. Então eu preciso entender se essa pessoa que está aqui na mesma casa comigo, se ele ainda é uma pessoa que eu quero comigo, se ainda é uma pessoa que faz sentido para mim. Porque às vezes já não é mais. A gente falou, antigamente as pessoas ficavam porque tinha que ficar, não tinha como separar, não tinha o que fazer. Né? Então hoje... Exato. Né? Então claro, a gente casa pensando em ficar para sempre com a pessoa, a gente não casa pensando, vou casar 10 anos, depois eu me separo, né? Não é essa a intenção. A gente casa pensando em ficar com a nossa parceria. Mas, de acordo com o que a gente vai mudando, com o que a gente vai desenvolvendo na nossa vida, pode ser que a gente se desencontre em algum momento. Né? E tá tudo bem, então cada um segue a sua vida. Mas, eu vi, ainda é a pessoa que eu quero do meu lado, ainda é a pessoa que faz sentido para mim, né? E para ele também eu faço sentido. Então, o que fazer daí juntos talvez olhar, né, o que a gente gostava de fazer junto. O que você gosta de fazer? Eu gosto de ir pro pagode. Então, beleza, então vamos pra um pagode junto? Né? Vamos se divertir nesse sentido? Eu gosto de viajar. Dá pra gente ir? O que dá pra gente fazer junto que vai fazer com que a gente se aproxime um pouco mais? A gente vamos fazer uns dates aqui e conversar. Né? Hoje em dia tem muita coisa que dá pra gente usar, né? Tem várias... cartinhas, assim, com perguntas, pra gente voltar a se conhecer. Porque, como eu falei, né, a pessoa de 10 anos atrás é diferente da pessoa de hoje. E, às vezes, na rotina... renovar o contrato dentro do relacionamento, né? Não, mas e dentro da rotina, a gente acaba desconhecendo a pessoa que tá do nosso lado.
Porque eu vou mudando tanto, eu vou mudando em tantas coisas e a gente não fala mais sobre isso, que já é uma pessoa muito diferente, e talvez a gente vai precisar se apresentar, se conhecer, se reconhecer de novo. Então talvez vai ter um momento ali que a gente vai sentar e vai se fazer perguntas um pro outro sobre coisas que talvez a gente até já sabia, mas que talvez a resposta vai ser diferente. Então primeiro né, eu entender, então, se de fato ainda é a pessoa que eu quero estar do meu lado, né, porque aí sim eu vou fazer um esforço para fazer dar certo, e aí eu buscar, né, esse entendimento, né, de reconhecer essa pessoa. Né? Vamos tentar aqui se entender, se encontrar de novo, se conhecer. Às vezes vai ser, vamos marcar de a gente ir para um barzinho, de a gente ir para um jantar, chegar como se a gente não se conhecesse. Né? E a gente vai sentar e vai se apresentar, como se fosse o primeiro encontro mesmo. Né? Então, Legal. Às vezes isso vai acontecer. Né? E isso pode fazer com que funcione, com que a gente vá se reencontrando. Talvez nesse processo eu possa descobrir coisas que eu não gosto mais da pessoa. Tudo bem? Né? E aí o que eu vou fazer com isso? Mas como eu posso descobrir coisas que, putz, nossa, eu nem pensava que a pessoa gostava disso e agora, olha só. Coisa incrível. Que, querendo ou não, durante a nossa vida que a gente está aqui, a gente acaba vivendo milhares de vidas, querendo ou não. Igual hoje eu estou de uma forma, amanhã eu posso pensar de outra maneira diferente, sim, tá no curto prazo, né? Mas durante um ano inteiro, a gente muda nossa forma de pensamento, a gente adquire novos hobbies. E essa questão de essas individualidades, como a gente é importante dita anteriormente, é importante ter essa atividade porque a gente acaba se tornando interessante para o outro também. Sim, exatamente. Eu estava pensando sobre isso ontem. A questão dos hobbies, né? De se dedicar a algo que você gosta, ou alguma atividade mesmo profissional que você exige essa dedicação, é muito interessante. Porque, assim, uma das coisas que a gente precisa ter dentro do relacionamento é a admiração pela nossa parceria. Né? Então, se eu vejo que a pessoa tá lá se dedicando a uma coisa que ele gosta, seja no trabalho, seja, né, num hobby, ele tá se desenvolvendo, ficando cada vez melhor naquilo. Pô, isso vai fazer com que eu admire essa pessoa. Porque eu tô vendo a dedicação, eu tô vendo o esforço, eu tô vendo o quanto essa pessoa, né, quer melhorar nesse sentido. E quando a gente melhora num aspecto, a consequência é que a gente melhore nos outros também. Né? Então, se ele tá melhorando enquanto um ser individual, né? Enquanto ele tá lá melhorando, se desenvolvendo, ele vai melhorar dentro do relacionamento também. O que eu acho mais incrível, assim, é quando você conhece uma pessoa e ela te desperta algo que faz você melhorar em todos os aspectos, inclusive como pessoa também, nas suas relações. E essa é a intenção, né? É que a gente consiga ser uma pessoa melhor e ter alguém do nosso lado que nos leve para esse lugar, que nos leve a desenvolver, que nos leve a ser melhor. Né? E isso mostra que é um relacionamento de fato saudável. Sim, exatamente. E assim, como que é possível criar novos momentos em conjunto, assim, como um curso ou uma atividade, para se reconectar? É a gente buscar entender, né, o que a gente gostaria de fazer, o que a gente faz, né, a gente tá na rotina sempre trabalho, casa, trabalho. O que a gente pode fazer para a gente estar mais perto? Porque, às vezes, né, o que eu falei antes, né, cada um deita no sofá ali, parece até mais cômodo, né? Mas vamos combinar, então, um dia na semana para a gente ter o dia do casal, né? Ou para que a gente vá e faça um curso porque um curso, dependente do qual ele seja, por mais que a gente aprender ou não aprender, né, mas vai gerar lembranças, vai gerar momentos ali de conexão, de descontração, né? Ou, por exemplo... Vai exigir presença, né? Exato, coisas de presença. Né? Uma viagem, independente se foi uma viagem boa ou ruim, mas ela vai gerar memórias. Ela vai gerar conexão também. Né? Então, a gente buscar pequenas coisas que vão fazer com que a gente esteja presente com a nossa parceria. Exatamente. É verdade. Isso é fundamental em si, ter essas atividades, ter conexões. De atos de conexão, né? Rotina, rituais de conexão, né? Na verdade, chama. É importante. Ou cozinhar juntos e tudo mais. Mas, indo para outro lado, igual, por exemplo, quando tem uma briga feia, sabe que é importante o casal fazer um combinado simples que
que aquele momento não é hora de brigar, por exemplo, igual, por exemplo, tem a Lily e o Marshall. Já ouviu falar da Lily e o Marshall, do Hall e Mitchell Mother, da série? Não. Eu já ouvi. Quando eles estão brigando uma briga feia, eles brigam, discutem, aí tem uma hora que eles acabam parando essa briga, porque não é hora de brigar, que eles cansaram daquilo e tudo mais, depois eles podem voltar a discutir aquilo de novo. Que às vezes ter esse stop de uma briga feia é importante para que não aconteçam coisas piores, né? Assim, e que para mostrar que o casal, assim, querem se manter juntos, estão no mesmo time, assim, né? Sabe que é importante fazer esses sinais simples, assim? Essa é a questão. É importante, né? Porque às vezes a gente tá lá no meio de uma discussão, a gente quer parar de discutir, né? A gente já tá cansado disso, como tu disse, mas o que eu vou fazer para me parar? Eu não posso simplesmente virar as costas e sair, né? Então eu posso combinar com essa pessoa de, ó, se a gente tiver lá, em algum momento que a gente for discutir, que a gente for brigar, né? Vamos, né? E alguém vai dar algum sinal, e aí vocês podem combinar uma palavra, um gesto, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Pra falar assim, calma, né? Vamos respirar, vamos, né, dar um tempo, e aí depois a gente volta a conversar. Né? E pode ser um abraço também, às vezes, né? Abraçar a pessoa do nada e pronto, vai desarmar a pessoa na hora também. Né? A gente já vai se acalmar ali. Calma, depois a gente conversa com mais calma, porque quando a gente tá no meio de uma discussão, é natural que a gente vá se exaltando, né? E aí, quando eu vou me exaltando, isso vai dar ruim em algum momento, né? Então, é a gente parar antes de chegar num extremo. Aí pode ser como eu falei, uma palavra ali que a gente vai combinar anteriormente, ou até no meio ali, ó, né? Eu falar pra pessoa, viu? Eu sei que a gente, né, tá aqui, tem muita coisa pra gente tentar resolver ainda, mas se a gente continuar conversando desse jeito, a gente não vai resolver nada. A gente só vai aumentar o nosso desentendimento. Então, vamos dar uma pausa? Vamos respirar fundo? Vamos se acalmar? Vamos tomar uma água? Vamos comer alguma coisa? E depois a gente conversa sobre isso de uma forma mais tranquila? Então, a gente trazer isso, assim, alguém ter consciência ali naquele momento, né, de conseguir pedir uma pausa mesmo na discussão. Porque aí eu vou mostrar, assim, eu quero resolver esse problema, mas não vai ser resolvido assim, infelizmente. Aí a gente consegue tá acalmada, uma respirada. Aos poucos. E assim, se você pudesse dar um único conselho para um casal que está se sentindo desconectado, qual seria esse conselho? Primeiro, único não tem como ser um único conselho, mas a primeira coisa, né, é se ouvir, né, entender o que levou a gente a estar nessa desconexão, né? Então eu ouvir o que me levou a estar desse jeito, meu parceiro também, a entender isso, e aí sim a gente conseguir sentar e falar, ok, né, estamos desconectados, o que a gente vai fazer para se conectar, né? E aí não tem como dizer assim, vamos fazer uma viagem, vamos fazer um jantar, vamos fazer isso, porque vai depender do que o casal gosta de fazer, do que vai fazer sentido para ele, né? Mas então dentro daquilo que faz sentido, é buscar uma atitude, um gesto, que seja, e não precisa ser algo grandioso, mas não só o recadinho ali do dia a dia, isso também vai fazer diferença, isso também vai fazer com que a pessoa se conecte, né? Mas o que a gente vai fazer aqui nós dois juntos para se conectar, para voltar. Ou, né, são pequenos gestos do dia a dia. Tem aquele filme, não sei se vocês já viram, A Prova de Fogo. Não. Eu ouvi falar já a Prova de Fogo, mas acho que eu já vi há um tempo atrás já. Tipo assim, quando era... É um filme muito bom, né, onde, né, o relacionamento ali já tá acabado, já estão desconectados, já não existe mais. E aí ele começa a fazer pequenos gestos todos os dias, né, pequenos assim, né, durante 40 dias. E aí isso vai fazendo com que o relacionamento vá se transformando. Né? Então são pequenas coisas que fazem a conexão voltar a acontecer. Né? Mas foi um ato de consciência que ele teve junto com o pai dele, né, no filme, né, e que aí fez com que ele fosse se desenvolvendo. Então, primeiro a gente olhar para nós, o que eu quero? Eu quero me reconectar com essa pessoa, então eu vou ter que agir, eu vou ter que trabalhar para fazer dar certo. Isso é verdade. Isso é bem importante, sim. Realmente. E indo para a questão da sexualidade, uma coisa que eu tinha visto no seu perfil, do Instagram, assim, que muitas das vezes o desejo ele não se resolve apenas na cama.
ele resolve como solução da conexão do dia a dia em si, de pequenos atos, como a gente disse anteriormente, rituais de conexão, tá momentos presentes, igual pequenas coisas íntimas que a gente pode fazer em si. Como que você tem que falar sobre isso, sobre o desejo, assim, e tá relacionado à condição do dia a dia? Pensa no desejo, ou na libido em si, assim, pro homem e pra mulher vai ser muito diferente. Pro homem é muito mais fácil, por exemplo, do que pra mulher, né, nesse quesito. Pro homem, né, falou, tá pronto, e pra mulher não, né. A questão da mulher é aquela velha história do fogão a gás e fogão a lenha, né, que a mulher é muito a questão do fogão a lenha, de que as coisas vão precisar ser conquistadas, vai precisar acender o fogo lá num momento, e aí depois vai aumentando e tudo mais. Então, pensando, né, no dia a dia, são os pequenos gestos. Quando a gente pensa ali, né, em pequenos gestos no nosso dia a dia, seja o bilhetinho, seja uma fala, seja um bilhetinho, seja o abaixar sempre a tampa da privada, né, seja o cuidado do tirar o prato da mesa e colocar. Então, são pequenas coisas ali. Isso vai fazendo com que a gente fique mais conectado. E quando a gente está mais conectado, a libido vai aumentar. O desejo da cama, ele vai aumentar. Mas para isso a gente precisa estar conectado com a pessoa que está do nosso lado, né? Porque se eu não tenho essa conexão, se essa intimidade não está funcionando, né, essa parceria não está funcionando, eu não vou ter desejo. Eu não vou ter intenção de estar com essa pessoa. Então a primeira coisa que a gente precisa é fortalecer a conexão fora da cama. Consequentemente, a cama também vai melhorar, né? A questão da sexualidade, a questão sexual vai se desenvolver, vai melhorar. Mas primeiro, a gente precisa melhorar o fora. Porque aí depois vai ser consequência. E assim, como saber quando é hora de buscar ajuda profissional? E qual que é o sinal de que o ciclo negativo tá além do que o casal consegue resolver? Vocês já tentaram, né? Já tentaram conversar, já tentaram se entender, já tentaram de tudo um pouco, né? E não tá funcionando, é porque sozinho talvez não vai funcionar. É porque a gente vai precisar de um olhar de fora, vai precisar de uma pessoa ali que vai conseguir nos dar um suporte, nos dar um apoio para fazer dar certo. Então, nós já tentamos, a gente já leu o livro de autoajuda, a gente já assistiu o filme, a gente já tentou fazer 1 milhão de coisas aqui, já seguiu um monte de gente no Instagram, já tentou colocar em prática tudo aquilo e não funcionou, né? Então, talvez seja o momento da gente conseguir, da gente buscar um profissional para nos ajudar. Que aí vai conseguir ter uma clareza diferente, um olhar diferente, e vai conseguir nos levar nessa direção. Então a gente prestar atenção, né? Já tentei fazer algumas coisas e não deu certo, vamos buscar ajuda. Isso é verdade. É fundamental buscar ajuda, né, quando há um problema assim, quando você vê, tem nenhuma solução, mas, né, quando pode encontrar. Pode encontrar ferramentas assim. Quando o casal vê, o que eu posso fazer nesse momento, fica perdido, né, querendo ou não. Isso é um problema. A gente não sabe, né, e aí você vai conversar com um casal de amigos, já testaram algumas formas, aí você vai lá e testa a mesma coisa que os amigos testaram. Mas não funciona, né? Então a gente vai tendo que ir desenvolvendo de outras formas. Isso é verdade. Felizmente, vamos para a última pergunta agora da entrevista, que é a pergunta que eu faço sempre para todos os meus convidados, assim, que é a seguinte pergunta: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Bom, que não tem uma regra, né? A única regra é respeito dentro do relacionamento, né? E de todos os amores. Mas que o amor, ele não é aquela coisa que a gente idealiza de que vai ser perfeito, de que tudo vai acontecer naturalmente quando a gente ama uma pessoa, de que tudo vai se fazer dar certo quando a gente ama alguém, né? Por mais que eu ame a minha parceria, vai dar trabalho. Vai dar trabalho a gente mostrar esse amor, a gente desenvolver esse amor, a gente, né, desenvolver o relacionamento apesar do amor já existir. Então, se eu soubesse disso antes, as coisas ficariam tão mais tranquilas, porque a gente cresce achando que o relacionamento é aquela coisa de perfeito, é tudo lindo, maravilhoso, né? De conto de fadas. E não é.
né? E aí, quando a gente entende que não é, que vai ser trabalhoso, a gente vai ter que pensar, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que se esforçar, mesmo existindo amor, né? Aí a gente consegue entender como que funciona a nossa vida, né? No sentido amoroso. E também o outro não vai saber de tudo, não é porque a outra pessoa me ama que ela vai saber de todos os meus gostos, de todos os meus sonhos, os meus desejos, se eu não falar. Então, o amor não é esse conto de fadas que a gente tem ensinado lá quando é criança, que a gente vê nos negócios de princesa, né? Nos desenhos ali, de que é tudo lindo, maravilhoso, viveram felizes para sempre, e ninguém vai viver felizes para sempre, infelizmente. Né? A gente vai ter altos e baixos ao longo da nossa vida, e isso não quer dizer que não exista amor. Né? A gente vai, às vezes, vai sentir mais mágoas, vai estar sentindo raiva da nossa parceria por algum motivo, mas isso não quer dizer que o amor acabou. Né? É porque são sentimentos que podem ali se desenvolver juntos em alguns momentos. Então, quando a gente consegue, né, quando tem essa clareza, é muito mais fácil. Isso é verdade. Isso é importante. Gostei. Então, quero agradecer a psicóloga Suelen, psicóloga e sexóloga, pela entrevista. Foi muito bom. E vou deixar ela se despedir de todo mundo, deixando seu @ do Instagram e tudo isso. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom falar sobre esse assunto, sobre relacionamento, né? Porque quando a gente pensa em ser psicóloga, não é só o atender, né? Mas é conseguir levar em todos os lugares que forem possíveis mais conhecimento sobre relações saudáveis. Né? Porque eu já estive em relacionamentos que não foram saudáveis e eu sei o quanto isso dói. Né? Então, hoje, quando eu consigo levar para as pessoas formas de se ter uma relação mais saudável, isso é um prazer muito grande para mim, né? Então, eu agradeço o espaço para poder falar sobre isso, né? E muito obrigada a vocês, então. E o meu @, né, no Instagram é @kcsuelen.psi, né? E lá a gente fala sobre muitas coisas sobre relacionamento e tem sempre muitas dicas de como ter relações mais saudáveis. E se alguém tiver alguma questão e quiser me chamar, é só me chamar que a gente vai conversar também. Então é isso. Espero que todos tenham gostado. Se Foi um mantenham com saúde prazer, mental em muito dia. enriquecedor. Se mantenham com saúde mental em dia e com relacionamentos saudáveis. Amém. Bem, Então, até mais. Tchau. tchau. Até, tchau, tchau.